Olá, estamos iniciando mais um Gente Interessante. Hoje nós estamos recebendo um especialista na área de previdência privada, aumento de patrimônio e manutenção de patrimônio. Ele é um especialista, um gestor, estou recebendo Eduardo Petroni. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, Eduardo. Eu que agradeço, doutor Elias. É sempre uma honra, uma satisfação poder falar de um tema tão importante como esse. E um tema que você conhece tão bem. Olha, aprendi a gostar, até porque faz parte da nossa vida, né? Ou seja, em algum momento a gente tem que pensar em separar uma parte daquilo que a gente produz para, no momento que a gente determinar, falar, olha, a partir de agora eu quero trabalhar menos, eu posso usufruir desse recurso, dessa reserva. Eduardo, você sabe que existe muita, eu principalmente tenho dificuldade, você já deu palestra para nós lá na Unorp a respeito disso, de previdência. Me lembro que você nos preparando todos os nossos funcionários, orientando no setor de previdência. Eu sei que a gente não pode pensar na previdência quando a gente chega na terceira idade, porque a hora já está talvez um pouco tarde para nós fazermos isso. Sim. E a hora de prevenir o acidente é fazer o seguro antes que o acidente ocorra. E nós temos falado, uma linha de produção de programas, nós temos falado de sexagenários. Tudo brincando que esses sexagenários é que as pessoas chegando na idade adulta, sexualmente ativos, fisicamente bem, jovens, falando em dermatologia, físico, treinando. E a saúde financeira, muitas vezes, chega não tão preparado. Muitas vezes conta só com uma aposentadoria, às vezes essa aposentadoria é muito pequena, ou ele começa a passar muito tarde. Eu gostaria que a gente conversasse nesse sentido. Primeiro, qual é o sentido de previdência privada no Brasil e no exterior? Ok, bom, pegando exatamente essa linha de raciocínio, ou seja, das pessoas estarem com melhor qualidade de vida na terceira idade ou a quarta idade, porque temos que lembrar que a quarta idade hoje apareceu chegando. E todos nós queremos chegar ter essa entrada na quarta idade e com qualidade de vida e com recurso financeiro para nos mantermos. Verdade. Em relação a custeio médico, custo de vida, enfim, tudo isso é importante. Então, quando se fala de previdência privada, nós temos que entender que existe a previdência oficial do governo, para as pessoas que são funcionários ou não, mas eles contribuem com o INSS, e depois todas essas pessoas terão uma renda vitalícia a partir da reserva que ela fez. E a previdência privada é exatamente aquele que nós podemos falar, poxa, eu não contribuo com a previdência oficial, ou eu contribuo, mas eu acredito que seja pouco, eu quero aumentar para manter porque existe uma perda. Quando a pessoa, mesmo contribuindo por 30 anos, 35 anos, e você tem uma receita hoje com 20, 30 salários mínimos ou mais, existe um decréscimo, ou seja, apenas 70% desse valor ele vira liquidez. Mas deixa eu começar desde o começo, Eduardo. Melhor ainda. Assim, primeiro vou diferenciar a previdência estadual da privada. Qual que é a diferença dela, da pública e da privada? A pública tem o sentido de atender aqueles que ele tem um teto. Primeiro é o teto de recebimento. Então, e até qual é esse teto? Hoje em torno de R$4.000. A pública só vai até os R$4.000 bruto. Existe e quanto que seria essa dedução por mês? Olha, depende muito da faixa que a pessoa, se ela é assalariado, ele é descontado do salário. Então, no máximo, uma pessoa que tem aí R$4.000, ele vai contribuir com o máximo, com o teto de R$4.000. Então, quando ele se aposenta, ele continua recebendo os R$4.000. Ele recebe integral. Isso, essa é a aposentadoria oficial, é por faixa de salários, só com um máximo de 4.000. O que acontece na previdência privada é exatamente, eu escolho quanto é o meu teto. Se eu tenho uma renda de 20, 30 mil reais e quero manter essa renda, eu posso fazer algum plano financeiro de reserva, de investimento, que aí entra o termo previdência, ou seja, eu estou alocando um recurso da minha época de produção, né, da segunda idade, normalmente dos 20 aos 65 anos, aos 60 anos, é a segunda idade onde nós produzimos para nos mantermos. E aí entra, se eu produzo mais, eu tenho mais patrimônio. Como que eu vou gerir tudo isso? Isso nós vamos falar depois. O importante agora é, se eu tenho uma renda superior a R$4.000, como eu faço para poder manter essa renda? Aí entra a previdência privada. Que a previdência privada é um plano financeiro que eu escolho, bom, eu quero, como eu estava mesmo falando, como eu preciso manter 30 mil reais para mim manter meu estilo de vida, eu posso fazer um plano onde, no momento exato que eu termino da contribuição, do período de contribuição, eu começo a receber. Então, quanto mais cedo eu começar,
existe melhor e mais barato vai ficar por mês. Sim. Ou eu estou enganado? Não, exatamente. E quando eu começar mais tarde, existe limite de idade para começar uma previdência? Não, não precisa, não tem, porque é um plano que é como se fosse uma poupança, que você escolhe um plano financeiro de instituições financeiras, bancos seriam os mais, ou seguradoras, você escolhe o período de que você quer pagar e o quanto que você deseja receber. Então ele vai, olha, eu quero pagar tanto por mês, ele vai, por exemplo, R$1.000 por mês, provavelmente vai me dar 3, 4 mil reais por mês depois na aposentadoria, no período de recebimento. Que pode ser, inclusive, antes da aposentadoria oficial, porque eu posso pagar durante 10, 15, 20 ou 30 anos. Conforme eu diluo em mais tempo, menor é a mensalidade. Mais fácil de alocar dentro do orçamento mensal. Por que eu estou te perguntando limite de idade? Porque existe agora, ainda estamos muito incertos em relação à legislação, se vai ser 65 anos trabalhado, ou teto de 65 ou de 70 anos, mas existe então a possibilidade de eu fazer uma previdência privada e garantir minha aposentadoria independente da oficial. Sim. O mínimo que eu tenho que pagar como profissional liberal seriam de 2 salários mínimos? Não existe hoje um mínimo. Na oficial? Na oficial, sim. Na oficial, um mínimo de 2 salários. 2 salários mínimos. O assalariado ele paga sobre um salário só. Aquele que tem uma receita hoje, um salário registrado ou não, ele tem uma condição de colocar a partir de um salário mínimo, ele vai ter o direito. Ou seja, ele recolhe sobre um salário, ele não recolhe um salário mínimo. Você passa os 30 anos recolhendo, o governo entende que você não precisa mais de tudo aquilo. Entendi. Ou seja, é unilateral. A escolha deles é exatamente quando você recolheu você ganhava 10 salários mínimos e a vida toda passou recolhendo sobre isso, mas quando você aposenta, você não tem os 10 salários mínimos. Você tem em torno de 70% desse valor. Tudo bem. Nós temos a razão da previdência privada, a previdência pública obrigatória. Exato. Não é? E o que mais a gente pode ser orientado para a pessoa ter uma renda futura ou chegar na terceira idade, digo acima de 60 anos, na idade de aposentar, no aumento de patrimônio. Eu gostaria que você me falasse de aumento de patrimônio e diminuição ou manutenção desse patrimônio. Depois nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Estamos de volta com gente interessante, recebendo hoje um especialista em previdência, manutenção, aumento de patrimônio, a aposentadoria, Eduardo Petroni. E nós estamos falando a respeito exatamente da dificuldade de chegarmos na terceira idade com uma previdência, uma aposentadoria, com saúde financeira. Eduardo, no último bloco a gente comentava a respeito das dificuldades de entender sobre a previdência, quais os valores que eu devo pagar, qual a contribuição por quantos anos. Além da previdência, que ainda a legislação brasileira ainda ela vai determinar, porque nós estamos ainda em busca de regras e leis que estão alterando, mas já existiam algumas coisas que são um pouco conflitantes. Primeiro, existia a possibilidade de você não ter seguro de vida acima de 60 anos. O que 60 anos, há uns tempos atrás, era uma idade avançada. 60 anos hoje são super jovens. E às vezes quando a pessoa mais precisa de seguro, de seguro de saúde, inclusive, ela tem dificuldade de encontrar. Como que você orienta essas pessoas a procederem? Bom, muito simples. Nós temos no Brasil 2 tipos de seguros. Aqueles seguros seguros de vida e seguros que também visam uma receita mesmo, uma renda em vida, ou seja, um prêmio que é pago em vida, que é o seguro dotal. Então nós temos o seguro que é só por morte ou invalidez e temos o seguro dotal, que é aquele que mesmo eu sendo coberto por um período, não havendo nenhuma ocorrência, nenhum tipo de, eles costumam falar de sinistro, a pessoa, o segurado, ele recebe o capital em vida. A diferença, o capital contratado ele é corrigido anualmente, né, pelo índice de inflação. Isso aí, o chamado prêmio por sinistro. Prêmio por sinistro.
Que no seguro de vida nada mais é que o sinistro é a morte do segurado ou a invalidez. A diferença é que a invalidez muitas vezes não é uma invalidez total, ela pode ser parcial. Conforme o segurado ele tem algum problema, isso é uma graduação que cada seguradora tem uma régua de mortalidade ou de acidentes, que ele passa isso para o segurado, deveria pelo menos. Existe o pagamento parcial daquilo que ele é contratado no total, de um capital por morte. Então, no caso de invalidez, ele é fracionado, de acordo com o que acontecer, perda de um membro, enfim. E como no exterior, existia duas possibilidades que me lembro que na época que você nos falou numa conferência. Que existe uma previdência que ao final você pode resgatar. E existem as previdências no Brasil, pelo menos, se você não teve o sinistro, não tem nada, você perde. Né? Isso ainda é verdade? Sim, ainda acontece, melhorou muito. Primeiro, a comunicação das seguradoras hoje ela está muito mais aberta pelas legislações novas, pelas regras que foram impostas, e porque sempre foi uma questão de se provar que aconteceu para ser pago. E, na verdade, quando a pessoa morre, o seguro já foi contratado, ele tem que ser pago de imediato. Não tem que se começar a investigar a partir daquela... No pior momento de uma família, é a hora que tem que ser... O cheque tem que chegar no valor contratado e rápido, para sanar todas as dívidas. Acho que essa é a função maior do seguro. Sim, deveria ser, e muitas companhias fazem isso. Respondendo àquela questão, existem seguradoras hoje no Brasil que tem uma legislação um pouco mais flexível que permite que o seguro seja, e muita gente não sabe disso, que ele é renovado anualmente. A cada ano, a cada aniversário da apólice, na verdade está se refazendo o seguro novamente, ele tem validade só por um ano. E existem outros seguros, que seguros vitalícios, onde a pessoa faz o seguro, ele é avaliado, faz toda a parte de exame médico, a condição financeira, perfil dele, só que o momento que a seguradora emite a apólice, ele está aprovado, nunca mais vai ter problema nenhum. E esse seguro vale até os 100 anos ou até 120 anos da pessoa. Hoje, aqui exemplo, no Brasil não. Existem algumas companhias que trouxeram para cá o seguro e outras seguradoras internacionais que atuam no mercado, mesmo à margem de regulamentações, mas isso aí eu acredito que é um lobby muito grande das seguradoras locais, porque o seguro internacional, o seguro de companhias internacionais no Brasil, na legislação brasileira, é possível fazer isso. É muito mais tranquilo. Todas as pessoas submetem, congela-se a idade, isso que é importante. Quanto mais jovem, mais saúde. E porém, também, a partir do momento que estabelece a aprovação da apólice, congela-se a idade dele, como se ele, por mais 30 anos é como se ele tivesse 30 ou 40 ou 50 Eduardo, e se acontecesse durante o período da vigência dessa previdência, desse contrato que ele faz, ele perde o emprego, ou ele tem algum problema temporário, ou até ele pode se beneficiar do seguro por um acidente, por um sinistro qualquer. Sim. E depois ele continua pagando? Como que acontece? Vamos supor esse período que ele ficou sem pagar. Então, existe uma modalidade de seguro que tem uma reserva financeira que ela é criada ao longo da vigência da apólice. E essa reserva financeira, ela é para ser usada para qualquer tipo de finalidade. Inclusive a perda temporária da capacidade de pagamento ou a perda de receita. Ele pode usar essa reserva que está sendo preparada para o futuro, como uma como uma previdência para a terceira idade, por exemplo, na aposentadoria. No momento de fragilidade do próprio segurado, ele perder o emprego ou perder a sua capacidade financeira por algum tipo de crise financeira de trabalho, ele pode usar esse recurso, essa reserva, para pagar a própria despesa de casa. Porque se o indivíduo está aposentando pelo público, pela aposentadoria pública, pela previdência privada, pública, aliás, obrigatória, para ele continuar trabalhando, isso permite que ele continue trabalhando e recebendo, ou ele tem que desaposentar para voltar a trabalhar? Olha, existem os dois fatores hoje acontecendo. Existem pessoas que estão aposentadas e continuam trabalhando, inclusive registradas em outro trabalho, oficialmente, para manter, ou seja, a aposentadoria e mais um salário para compor a renda que seja necessária no mês, e existem pessoas que estão aposentadas e não precisam trabalhar. Então a desaposentadoria hoje, ela é de acordo com o nível de renda e necessidade em termos de despesa que cada família tem hoje, cada indivíduo. Eu tenho algumas perguntas mais para o Eduardo, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie.
proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Olá, estamos de volta. Hoje recebendo especialista em Previdência Privada, Eduardo Petroni. Nós estamos falando como que planejar saúde financeira na terceira idade. Ou na quarta idade, como o Eduardo já nos disse. E tomara que a gente chegue lá, né, Eduardo? Eduardo, tem duas coisas mais que eu gostaria de saber que eu tenho bastante dúvida. Em relação ao aumento patrimonial, que é uma das suas especialidades, que é na orientação do aumento patrimonial e da manutenção, e qual é a idade ideal para o indivíduo começar a pensar nisso? Eu sei que desde jovem, mas muitas vezes ele está pensando em se colocar no mercado e esquece do futuro. Ele usa todo o dinheiro, ele quer comprar carros, ele quer viajar, esquece que ele vai envelhecer, ele esquece que ele vai adoecer, ele esquece que ele vai ficar impossibilitado de trabalhar e muitas vezes até perder o emprego por qualquer razão, ou seja, cessão de rendimentos. Existe também uma modalidade de seguro para perda de mensalidade, perda do poder aquisitivo. Existe. Qual é a idade ideal para começar isso? A idade ideal, falando quanto mais jovem ideal, mas existe um momento adequado. Quando essa pessoa, quando esse jovem, ele está com o seu rendimento na sua totalidade, ou seja, no potencial já atingido, ou seja, quando ele começa a produzir... E sem te interromper, já interrompendo, a moçada hoje, eu vejo ficando milionário aos 27, 28 anos. Então, tem meninos com 18, 19 anos desenvolvendo um software aí, realmente, um aplicativo e já ficando milionários. O que não é regra para todo mundo. Não, mas não cada vez mais nós estamos começando mais cedo e ficando mais velho. E pensando nisso, onde que você colocaria o ideal para essa moçada? Qual a idade ideal? O ideal é quando ele tem a despesa que, por exemplo, ele quer morar sozinho, por exemplo. Olha, com 25 anos, olha, papai e mamãe, eu estou saindo de casa, eu vou morar sozinho. Independente se começou ou não a faculdade, independente se já está terminando ou não, porque ele já está trabalhando. Mas se ele tem a independência dele já atingida, olha, eu estou independente, nesse momento seria ideal. Entendi. Seria ideal, ou seja, quanto mais jovem, mas quando ele tem a sua independência financeira ou quando ele já é produtivo e tem a sua renda que ele se mantém, pelo menos 80% das suas despesas pessoais é mantida, é ideal que ele já preserve uma parte dessa renda pensando no futuro. Nem que seja diversos objetivos, um percentual, 5%, 10%, o ideal seria de 20% a 30%. Exatamente porque... Mas para quem está começando a vida pode ser muito. Muito, mas se muitos jovens hoje, inclusive jovens de 40 anos, que moram com os pais ainda. É verdade. Não saíram de casa. Ou então, estão descasando e voltando para casa do pai. E também. Então, existem várias situações onde eu falo, olha, eu não tenho, então, um comprometimento de 100% da minha receita, eu uso 50% ou 70%. O que sobrar, e na verdade sobrar é um termo muito errado. Nós temos que construir despesas planejadas. E a Previdência, a aposentadoria tem que ser uma despesa cadastrada dentro do nosso orçamento como uma mensalidade, ou seja, como uma obrigação, como se fosse um boleto mesmo. Olha, eu estou emitindo um boleto para mim mesmo, pensando no depois. Como se eu alugasse uma casa para mim mesmo. Exato. E cumprir rigorosamente como fosse um compromisso. Eu tenho que pensar que no futuro eu também vou ter essa despesa. Sim, exatamente. E posso não ter a renda. Só que a grata surpresa é chegar depois de 10, 15, 20 anos e falar assim, você tem uma receita, aliás, você tem uma reserva que é líquida, que você pode usá-la. É chamada poupança programada. Sim, só que não a poupança oficial... Ela dá um rendimento muito baixo, né, Eduardo? Isso, a poupança como produto financeiro, ele não dá o rendimento adequado. Existe hoje... Bolsa de valor, por exemplo. Muita gente fala, poxa, a bolsa está ótima para comprar agora que muitas ações diminuíram o preço. Só que a grande diferença não é comprar e vender, comprar e vender. Falta o contexto. Qual é o contexto se investir na bolsa de valores? O contexto é, qual é a finalidade que eu preciso dessa reserva? Então eu tenho um filho de 10 anos e quando ele tiver 20, ou até antes, 17, ele vai estar na faculdade. Então eu tenho 7 anos para ter uma reserva para pagar o estudo. Entendi. Então eu posso investir na bolsa por 7 anos, comprando, todo mês, mas rigorosamente. Mas o indivíduo tem que fazer um curso, se especializar, aprender a comprar na bolsa, jogar na bolsa, Existem que é um mercado de risco. Exato. Existem cursos hoje gratuitos, acessível a praticamente 100% das pessoas até pela internet. Sim, hoje não precisa nem deslocamento físico, que acaba sendo até difícil. Independente disso, que já dá para a gente entender que a pessoa tem que pensar no futuro, enquanto é jovem, e quando, digamos, é o que falam, né? Arrume seu ar-condicionado no inverno. Exato. Não espere esquentar para perceber que ele está quebrado, né? Então, fazer prevenção antes, lá quando o moço. E, além disso, o que você orientaria o seu filho
a começar no mercado, que ele vai sair de casa, vai trabalhar, a investir, além da Bolsa, como você disse, no aumento patrimonial. Eu achei essa palavra muito legal. O aumento patrimonial e a manutenção. Bom, para eu poder ter manutenção, eu tenho que ter aumentado primeiro. Exato. Como é que você orienta ele entre aumentar e manter? Então, existe hoje o conceito das pessoas, né, usarem parte da sua renda ou do seu salário para a reserva. E essa reserva pode ser através de um patrimônio mesmo familiar, um patrimônio pessoal. Patrimônio é aquilo que você, obrigatoriamente, tem valor, depois ele aumenta o valor. Então, um investimento na bolsa, ações, tesouro direto. É muito importante falar, quando se fala de investimento em previdência, pode ser feito através do tesouro direto, não só através de produtos financeiros de banco. Não só. Não tem nada contra banco, compra direto do mas tesouro. Existe variável, ou seja, da parte de rendimento total... E como que você compra direto do tesouro? Link direto. tesourodireto.gov.br. Direto com a página, você compra os papéis, tem os produtos, você compra direto. Existe a custódia que é feita por instituições sérias, ou seja, qualquer pessoa a partir de R$100, R$150 por mês pode comprar. Não tem nenhum tipo de restrição. Mas quanto à formação e qual momento, jovens, e hoje tem no mercado, principalmente na Europa, um produto que chama Customer Cloud. São nuvens de consumo. Vários países na Europa já lançaram essa modalidade, onde as pessoas consomem produtos e serviços do dia a dia, supermercado, posto de gasolina, salão de beleza, pet shop, enfim, a alimentação em geral. E esse consumo gera pontos, gera um bônus para a empresa como produto de investimento. E quem compra essas ações, essas participações, é vitalício. Então, uma pessoa que pode ter um rendimento depois de investido, esse patrimônio passa para os seus herdeiros, não se perde. E isso está vindo para o Brasil, já tem aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, ou seja, 47 países do mundo hoje estão já. Os bancos é que oferecem esse produto? Não, é uma empresa privada através de parcerias com grandes instituições, principalmente marcas famosas como o time de futebol, como patrocinadores. Marca de futebol, a Apple, a McLaren, a loja da McLaren, Ferrari, o museu do é como comprar uma participação deles. Uma participação no mercado de consumo daquele país. Como seria uma bolsa de valores, sim, só que aplicando direto nas empresas. Principalmente no mercado de consumo. Então, eu compro uma participação do que o mercado consome em outro país. Por exemplo, a Polônia. Eu posso participar com o consumo de 30, 40 mil pessoas lá, e o que eles consomem me reverte financeiramente. Fantástico. Então, o produto foi desenvolvido, hoje é tido como a 5ª melhor ideia de todos os tempos, pela Forbes. Então, está vindo para o Brasil, ainda é muito recente, mas é um produto de investimento que pode se encaixar perfeitamente como um produto seguro, sem risco, baixo investimento, que a médio e longo prazo vai oferecer exatamente o que essas pessoas precisam. Liquidez e garantia que, olha, eu preciso ter dinheiro para depois. Como que eu faço? Existem essas modalidades. Então, é muito flexível isso no mercado. Enche os olhos, né? A gente falar com um especialista a respeito de previdência, de patrimônio. Quanta coisa a gente ainda precisa aprender. Eduardo, eu gostaria de te agradecer muito a sua entrevista e obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Gente interessante, hoje ouvindo a entrevista brilhante desse especialista em previdência, Eduardo Petroni. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você, Eduardo. Sempre às ordens, doutor. Até a próxima.